Crefisa oferece Na Mira da Notícia, com a volta de Carol Castro. Sendo o Agosto Laranja o mês da conscientização contra a esclerose múltipla. Muito obrigada, Carol! Agora nós iremos falar sobre a Farroupilha, ou como é conhecida, a Guerra dos Farrapos. Fique agora com a reportagem de Carol Castro. A Farroupilha, ou como é conhecida, a Guerra dos Farrapos, foi a guerra civil que mais durou no território brasileiro. Aconteceu no Rio Grande do Sul durante o período regencial de 1835 a 1845, ou seja, 10 anos de guerra civil. Ela estendeu-se até o Segundo Reinado, caracterizada com combates de baixa intensidade em confrontos de cavalaria com cerca de 3.000 mortes. No contexto histórico, ela tem suas causas entendidas ao contexto político da província do Rio Grande do Sul após a independência do Brasil. A centralização política com a instalação da monarquia, a falta de autonomia política, estava presente a defesa da república, que foi ganhando força até desde a década de 1830, sendo as ideias de liberdade, soberania e federalismo consideradas. E também havia a exigência dos gaúchos de nomear o próprio governante da província. Havia também insatisfação no campo político e econômico, onde os gaúchos não concordavam com a determinação da Constituição de 1824, que dava atribuições ao Império de decidir o valor do imposto que cada província pagaria. A elite do Rio Grande do Sul era formada por estancieiros, que são donos de estâncias de madeira, e charqueadores, que fabricam carne seca, ou charque, como é conhecido. Havia muita pressão de São Paulo em virtude dos preços da charge. Da charge não, errei. A Farroupilha, ou como é conhecida, a Guerra dos Farrapos, tem suas causas estendidas no contexto político da província no Rio Grande do Sul após a independência do Brasil, também a centralização política com a instalação da monarquia, falta de autonomia política. Estava também presente a defesa da república, que foi ganhando força na década de 1830, sendo as ideias de liberdade, soberania e federalismo consideráveis. Havia também a exigência dos gaúchos de nomear o próprio governante da província. Havia também a insatisfação no campo político e econômico, onde os gaúchos não concordavam com a determinação da Constituição de 1824, que dava atribuições ao Império de decidir o valor do imposto que cada província pagaria. A elite do Rio Grande do Sul era formada por estancieiros, que são donos de estâncias de madeira, e charqueadores, que fabricam carne seca, ou charque. Havia muita pressão de São Paulo em virtude dos preços do charque. Os gaúchos demandavam a redução do imposto do charque de 15% para 5% e o fim das limitações para a locomoção de gados do Uruguai para o Brasil, onde muitos estancieiros tinham propriedades. Havia indignação por parte dos gaúchos, porque o charque uruguaio e o argentino tinha baixa taxação, o que tornava o produto estrangeiro mais atrativo para o mercado nacional, já que o charque brasileiro era muito alto as taxas de impostos. O governo imperial ainda decidiu implementar um imposto sobre a légua de fosso de cada estancieiro. Além disso, havia altos impostos sobre o sal. Isso levou com que a insatisfação com a centralização política e com a alta taxa tributária que fossem os principais. E com a alta taxa tributária, esses foram um dos principais motivos dos gaúchos em se rebelar contra o Império, que levaram ao início da revolta. A guerra, como vocês sabem, foi um movimento de elite, ou seja, uma das principais causas foram as insatisfações dos estancieiros com as altas taxas de taxação. A província do Rio Grande do Sul tinha como principal produto econômico o charque, que é a carne seca. Os grupos da elite estavam descontentes com os altos impostos sobre o produto, cobrando pelo governo brasileiro. O charque era o principal alimento dado aos escravos. A negligência do governo em relação à insatisfação dos estrangeiros e a principal razão para a revolta. As causas que levaram ao início da revolta. A guerra foi um movimento de elite. E as causas foram as insatisfações dos estancieiros com a alta taxação. A província do Rio Grande do Sul
tinha como principal produto econômico o charque, que é a carne seca. Grupos de elite estavam descontentes com os altos impostos sobre o produto, cobrado pelo governo brasileiro. O charque era o principal alimento dos escravos. A negligência do governo em relação à insatisfação dos estancieiros é a principal razão para a revolta. A taxação sobre o gado também desagradou. A insatisfação com a negligência do governo para arcar com o prejuízo dos estancieiros que, após a praga de impostos, ia atingir o gado em 1834. Entre os principais objetivos da Guerra de Farrapos foram, é importante destacar, pesquisadores defendem o objetivo da Farroupilha, que era depor o governador do partido adversário e atingir objetivos fiscais, redução dos impostos pagos pelos estancieiros e aumento dos impostos aos concorrentes vizinhos. Com a repressão sofrida pela força regente, o processo revolucionário se radicalizou. O separatismo e a proclamação da República se tornaram os principais objetivos, que aconteceu em 11 de setembro de 1836, quando a República Piratini foi proclamada. Vamos conhecer um dos principais líderes dessa revolta? O primeiro a se destacar é o Bento Gonçalves. Ele foi o principal líder e estrategista da Revolução, presidente da República Rio-Grandense. Já David Canabarro, ele foi o general Farroupilha, presidente da República Juliana, acusado de trair os lanceiros negros. Guerra dos Farrapos. Em relação à duração e estratégia, durou quase uma década de conflito, usando táticas de cavalaria, dominando áreas rurais. Uma das principais capitais foram Piratini e Alegrete. Em 20 de setembro, venceram o combate por Ponte de Aresenha e tomaram a cidade, mas perderam o controle após 9 meses. Cercaram a cidade por 3 anos. A conquista de Laguna e a proclamação da República Juliana representaram um ponto alto da revolta. Quanto tempo durou essa revolta? Ela durou cerca de 9 anos e meio, iniciando em 20 de setembro de 1835, quando Porto Alegre foi tomada pelos farrapos, e se encerrou em 1º de março de 1845, com a assinatura do Tratado de Poncho Verde. Essa foi a guerra mais longa do Brasil e na qual o exército brasileiro participou. Quais foram as consequências da Guerra dos Farrapos? As principais consequências que podemos citar são o assinado entre Davi Canabarro e o Barão de Caxias garantiu a anistia aos farrapos, liberdade para os prisioneiros e redução de impostos sobre o charque. Apesar da derrota militar, os farrapos conquistaram suas principais reivindicações. Mais de 100 lanceiros negros foram mortos, possivelmente traídos por líderes farroupilhos. Sobreviventes foram escravizados no Rio de Janeiro. É com você, Carol. O jornal Na Mira da Notícia acaba aqui. Lembre-se que você pode ver e rever essa reportagem e outras na nossa plataforma digital. Fiquem agora com os comerciais. Bom dia e até amanhã.